Olá, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa segunda aula do nono ano, ensino fundamental, com o tema A Proclamação da República e a Construção da Identidade Nacional. Tema muito importante para a gente entender alguns detalhinhos ali pós Proclamação da República aqui no Brasil. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Tem aulas do sexto, do sétimo e do oitavo ano também, aula 1 e 2, que já está disponível. Então essa aqui é a aula de número 2 de História para o nono ano. A aula número 1 também estará nas descrições desse vídeo. Então nós vamos aqui, o conteúdo que nós vamos trabalhar é os símbolos e ritos da nova república, a construção da identidade nacional no período republicano. Objetivo: analisar os símbolos nacionais republicanos, contextualizar o processo de construção de um discurso republicano sobre a identidade nacional e refletir sobre os discursos a respeito da identidade nacional do início do século XX. E aqui para nós a primeira coisa que vai aparecer é a bandeira do Brasil, né? Então vocês sabem o que significa os símbolos e as cores da bandeira atual do Brasil, então nós vamos mergulhar agora na história. Olha que bonitinho que aparece aqui, ó, falando. Branco, que significa o desejo pela paz. O azul, que simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo, que simboliza as riquezas do país. O verde simboliza das matas da rica flora brasileira. Ordem e progresso é o tema, baseado nos estudos do filósofo positivista francês Auguste Comte. E as estrelas representam os estados do país e o Distrito Federal. Eu gosto sempre de falar que essa estrelinha que está aqui em cima, nunca esqueça que representa o estado do Pará. Isso mesmo, o estado do Pará. Então vocês viram que bonitinho os significados aqui da bandeira do Brasil? Só que não, né? A gente sabe que vai ser um pouquinho diferente essa história. A gente já vai ver já por quê, né? Que existem controvérsias com relação à exposição dessas cores, que ao longo do tempo, é isso que eu acabei de falar aqui para vocês, o que está aqui, ele foi construído depois. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A antiga bandeira, né, que era a bandeira símbolo do Império, por que ela tinha a cor amarela? Então ela tinha a cor amarela porque ela representava a Casa Real de Habsburgo, Lorena, que era uma homenagem à primeira esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina. Então o amarelo representa a casa de Dona Leopoldina e a cor verde representa a Casa Real de Bragança, que é a família de Dom Pedro I, né, os monarcas de Portugal. Então a cor amarela representando a casa de Habsburgo e a verde representando a casa dos Bragança. É a mesma coisa, você tem um sobrenome Silva, você é o representante da casa do Silva, e aí você pode ter uma cor lá que representa esse sobrenome. Então, basicamente, era isso que representava o verde e o amarelo, que foram mantidos depois da proclamação da República. E aí eles deram um outro significado a essas cores com o passar do tempo, mas no original, o verde e o amarelo representam essas duas casas. E para você ver que até o símbolo é igual, né? Olha aqui, o losango e o retângulo. Então, permaneceu ali com a nova bandeira que hoje nós conhecemos. Aí os outros símbolos que são interessantes aqui para a gente dar uma olhadinha, sempre na proclamação quando a gente comemora, né, a independência do Brasil, esses símbolos são trabalhados, que a bandeira faz parte dos símbolos nacionais, certo? Então aqui, ó, a coroa simboliza símbolo do regime monárquico, né? Então essa coroa aqui no meio, representando a monarquia. A cruz da Ordem de Cristo aqui no meio, ó, que valoriza valorização do cristianismo no Brasil, está dizendo aqui no texto.
E olha que legal aqui, ó, os ramos de café e tabaco, esses dois aí das laterais, que representavam os produtos agrícolas que geravam mais lucros no período. Então, olha aqui, você tem a coroa, você tem a cruz, você tem aqui os produtos, né, agrícolas, que os ramos deles, né, que representavam o símbolo aí da agricultura e do poder econômico do Brasil. Então, em uma bandeira só, você tem o poder político aqui atrás, as três chaves de história, tá? Você tem o poder político aqui atrás com as duas casas. Você tem aqui, né, a coroa, que simboliza o poder monárquico. Você tem os dois ramos aqui, que simboliza a outra chave, que é a economia. E você tem aqui no centro a cruz, que representa uma outra chave, que é a religião. Então, economia, política e religião representadas nessa bandeira imperial, que são as três chaves que eu costumo falar que vocês precisam se atentar em história. Ao longo do tempo, você olha para cada civilização, para cada local, como foi a economia, como foi como era, né, a religião e como era o sistema político, como que a política acontecia nos lugares. Então essa bandeira aqui simboliza essas três coisas, certo? Aqui uma nova bandeira aqui para nós darmos uma olhadinha, ó. Depois que a proclamação da República aconteceu, então essa proposta de bandeira, que olha só, ela é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, né? Então olha só que interessante, essa bandeira aqui é uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, que foi uma das primeiras ideias aí que apareceram para substituir a bandeira anterior. Então, em vez aqui das cores dos Estados Unidos, eles colocaram o verde e amarelo aqui, né? Colocaram as estrelas aqui também. E aí falava que aqui esse fundo, que ele é preto, era para representar os povos da África que vieram aqui para o Brasil, né? Então essa era a ideia central dessa bandeira. Olha aqui que interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 listras tem aqui. Por quê? As 13 colônias americanas, né? Então, até nisso, eles acabaram copiando, né, a quantidade de listas que tem lá na bandeira dos Estados Unidos, que representa as 13 colônias americanas. Aqui eles colocam também essas 13 listas na nossa bandeira inicial, tá certo? Então, os elementos simbólicos das bandeiras muitas vezes carregam significados que refletem valores e ideias de uma sociedade de um determinado momento histórico. Então, como nós já comentamos aqui, essa bandeira do Império, ela representava exatamente isso, essas casas e tudo que envolvia ali a parte política, a parte econômica e a parte religiosa também, que a Igreja Católica era a igreja oficial do Império, certo? Seguindo aqui, a segunda bandeira, como eu já falei para vocês também, ela foi uma cópia ali da bandeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o grande símbolo e exemplo, né, desse sistema federalista, desse sistema republicano. Então, eles buscaram em algum lugar uma referência, e a maior referência seria os Estados Unidos, certo? Seguindo aqui, José do Patrocínio foi uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista no país. Na época da proclamação da República, ele era vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e aqui tem uma charge da época da proclamação da República, com José do Patrocínio em primeiro plano, segurando a bandeira criada por Lopes Trovão. Então aqui tem essa charge. Então, ao longo do tempo, principalmente ali na Primeira República, você vai ter do período da Era Vargas, depois também dentro do regime militar aqui no Brasil, você vai ter, né, da ditadura militar aqui no Brasil, você vai ter
ali as charges muito importantes, dando sentido a muitas coisas que aconteciam nesses períodos. Então os jornais eles foram sempre muito importantes para retratar momentos históricos e para também dar um alerta para que a população pudesse refletir sobre o que estava acontecendo, tá? Então muito importante esses jornais e essas charges. Então essa aqui foi a terceira bandeira, né? Como nós já vimos, o significado novo que deram a elas e o que aquelas cores realmente elas significavam. Nós temos o lema, né? Ordem e Progresso, que é do símbolo do filósofo positivista francês Auguste Comte, né? No original era Ordem, Progresso e Amor, aí retiraram o amor, bem o amor, né? Acabaram tirando, ficou só o Ordem e Progresso, e as estrelas dispostas ali na bandeira do Brasil, elas representam as constelações também. Tem, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que é representada, e outras constelações também. Depois da bandeira a gente vai ter um momento específico para falar sobre ela. Mas por que deram outro sentido às cores da bandeira, mantendo as cores da bandeira do Império? Então, olha aqui, o texto vai falar assim para nós, que vocês vão trabalhar com ele aí. As bandeiras dos países revelam um papel importante na vida das sociedades, pois criam um sentido de pertencimento. Bandeira, sentido de pertencimento. A ideia que levou à criação das bandeiras do final do século XVIII ao final do século XIX surgiu na necessidade de identificar a nação com um símbolo. Então, símbolo nacional, bandeira. Essas bandeiras foram criadas para representar os valores nacionais e os conteúdos de sua autodefinição política, sendo um símbolo por meio do qual os cidadãos muitas vezes reconhecem sua identidade. Sua difusão como símbolo da nacionalidade visa estimular as pessoas um sentimento de pertencimento e amor ao país. Então, você vê quando tem a Olimpíada, que esse ano nós vamos ter aí em Paris, na França, provas de automobilismo que também deixaram a bandeira muito evidenciada, com Ayrton Senna, por exemplo. Então, muitas pessoas querem carregar a bandeira depois que ganham uma competição. E quando você vê aquela bandeira, você sabe que um brasileiro venceu. Você conhecer da bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Japão e de outros países, você, quando vê ela sendo hasteada ou ela sendo balançada, você sabe de qual país representa. Isso é uma identidade, isso é um símbolo importante de pertencimento. Então, a bandeira ela tem essa importância também, muito aqui para o Brasil, no aspecto esportivo, na área esportiva, a gente identifica claramente a importância da bandeira como um símbolo nacional, certo? A bandeira do Império Brasileiro foi substituída pela bandeira republicana em 19 de novembro de 1889, por isso, dia 19 de novembro é o dia da bandeira, por meio do decreto número 4, de autoria do então presidente provisório do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. A bandeira foi criada pelo artista Décio Vilares, era muito semelhante à anterior, mas mesmo assim demorou muito tempo para que ela fosse aceita pelo povo brasileiro. Então o povo não aceitou tão fácil essa bandeira não. Então isso se deu, essa aceitação, porque provavelmente não houve um consenso popular. Primeiro que a população não participou, né, do golpe da República. Mesmo assim, o novo regime que for implementado precisou criar símbolos que legitimassem a nova república. Entretanto, o estabelecimento de uma nova simbologia não levou a república a ser unanimemente aceita. Unanimemente, tá errado aqui, tá vendo? Unanimemente aceita. Deixa isso para lá, vai. E houve um movimento que clamavam pela volta da monarquia desde os primeiros anos do novo regime, tá certo? Então, essa aí foram as ideias centrais da nossa bandeira, tá? Então, vamos continuar aqui. Isso aqui você vai ver com o seu professor, né? O papel das bandeiras nacionais. Então, como eu já falei para você, ao longo da história, ela acaba sendo um símbolo de coesão nacional. As pessoas observam aquela bandeira e acabam tendo ela como símbolo e como pertencimento
para destacar de qual país elas participam. Essa identidade nova, né, a substituição da bandeira imperial pela da República, refletiu um processo de transição do regime monárquico para o regime republicano. Então, a alteração da bandeira ela também pode marcar para nós ali uma transição de regime, o que seria muito importante. O tempo e a narrativa, aí conforme o tempo vai passando, as narrativas vão sendo construídas, vão sendo criadas e altera-se até o significado das cores da bandeira, como nós vimos, né? Deixa de ser aquelas casas, passa a ser a natureza, passa a ser as riquezas naturais que o país possui, tá certo? Então, nessa aula de hoje, nós reconhecemos os símbolos presentes na bandeira do Império do Brasil, compreendendo seu significado na representação do contexto da época. Então, importantíssimo, né? Aquelas cores, Casa de Habsburgo, Casa de Bragança, a coroa, o significado dela, a cruz que está lá, os ramos que significavam a riqueza do nosso país na parte agrícola e na parte econômica. Analisamos a bandeira da Proclamação da República, que foi hasteada no dia 15 de novembro, destacando a influência nas cores das casas de Habsburgo e Bragança, como nós já falamos. Refletimos sobre a mudança de bandeira após a Proclamação da República, considerando a resistência inicial da população e a necessidade de criar símbolos que legitimassem a nova República. Então, como não houve participação popular, então ela teve uma certa resistência de grande parte da população para que ela fosse alterada. Tá certo? Então, essa foi a nossa segunda aula de História, a Proclamação da República e a construção da identidade nacional. Então, vimos a bandeira do Brasil e como aos poucos vão sendo construídos símbolos, construídos narrativas que vão gerar aí uma simbologia e uma identidade nacional, tá certo? Então, ficamos por aqui hoje, voltamos para a aula de número 3 de História em breve. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, pode mandar aí perguntas no comentário, dúvidas e opiniões também sobre tudo que nós falamos aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.